maçom que É. já me garantiu que não tem nada a ver com... Não, no começo não tem, é tudo É. fofo. Mesmo eles adorando o tal do Baphomet, que é uma figura zoomórfica, né? Quer dizer, Deus Quem que faz... é Baphomet? Baphomet é Um aquela... bode? É, aquele bode com seio de mulher, Ah. cascos, né? É uma figura icônica dentro da maçonaria. E eles adoram aquela figura. Ah, é? Adoram aquela figura. Quer dizer, mesmo adorando uma figura zoomórfica, quer dizer, Deus faz o homem à sua imagem e semelhança. Aí ele põe um monstro para você adorar. A estátua de Baphomet em Detroit e a estátua de Lúcifer em Gravataí são exemplos claros dos tempos sombrios em que vivemos, onde a luta entre o bem e o mal se manifesta de forma visível e assustadora. Este vídeo nos levará ao centro de um confronto espiritual que ecoa nas profecias bíblicas e nos lembrará da urgência de buscar a Deus enquanto ainda há tempo. Bode, quando tem um pentagrama, tem aquele bode no centro, né? Tem um pentagrama invertido. Então ele representa um bode que é citado no livro de Levítico. Quando eles faziam sacrifícios rituais para purificar o povo, tinham dois bodes. Um era sacrificado, morria, e o outro era solto no deserto, né? Então aquele que era solto é o que o satanismo diz, esse que está aqui no centro do pentagrama. Então eu dou liberdade para vocês têm liberdade, né? Vocês estão livres, né? 5 pontos do pentagrama, 5 continentes que você governa. Então, toda a doutrina satânica ela é muito envolvente, ele trabalha muito nisso. E como eles atacaram massivamente a igreja, e hoje a igreja promove muitos escândalos, né, manchou o véu da noiva, né, manchou os preceitos e valores de Deus. Em 2015, a cidade de Detroit, nos Estados Unidos, tornou-se o palco de um evento perturbador e carregado de simbolismo. O templo satânico, um grupo de satanistas, decidiu erguer uma estátua de Baphomet, uma figura demoníaca associada ao ocultismo, em plena via pública. A estátua, com mais de 2 metros de altura, mostrava uma criatura com cabeça de cabra, asas e um corpo humano, cercada por 2 crianças que olhavam para ela com aparente admiração. A justificativa dada pelos satanistas era a promoção da liberdade religiosa e a defesa da separação entre a igreja e o Estado. No entanto, muitos cristãos viram esse ato como uma afronta direta a Deus e um sinal claro da crescente influência das trevas no mundo. Afinal, como o apóstolo Paulo nos adverte em Efésios capítulo 6, versículo 12, assim: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. A cerimônia de inauguração da estátua de Baphomet foi realizada em uma antiga igreja de Detroit, ironicamente, um local que outrora servia como casa de culto a Deus. Essa escolha não foi por acaso. Era um ataque direto ao cristianismo, uma tentativa de corromper o que é sagrado e substituir o divino pelo profano. Então, toda a doutrina satânica ela é muito envolvente, ele trabalha muito nisso. E como eles atacaram massivamente a igreja, e hoje a igreja promove muitos escândalos, né, manchou o véu da noiva, né, manchou os preceitos e valores de Deus. Então hoje existe um remanescente fiel, eu creio, são pequenas igrejas, né, grupos de pessoas que se reúnem em casas, né, às vezes muitos dos meus seguidores que acompanham meus vídeos pelo canal do YouTube, né, que me seguem nas redes sociais, no Instagram, tudo, e eu vou passando em conhecimento no dia a dia, essas pessoas, mesmo em casa, elas estão muito mais próximas de Deus do que tiver na igreja no sistema contaminado. Milhares de pessoas compareceram ao evento, alguns por curiosidade, outros para apoiar a causa satânica. Durante a cerimônia, rituais sombrios foram realizados e palavras de blasfêmia foram proferidas, invocando forças espirituais malignas. O ambiente estava carregado de uma energia opressiva, que deixou muitos com uma sensação de desconforto e medo. Em meio a risos e celebrações, a estátua foi revelada e os participantes aclamaram o ídolo demoníaco como um símbolo da sua luta por liberdade. Não demorou para que a instalação da estátua de Baphomet despertasse a indignação da comunidade cristã. Igrejas em todo o país começaram a se mobilizar, clamando a Deus em oração e jejum.
Pastores e líderes religiosos denunciaram a estátua como uma abominação e alertaram os seus fiéis sobre os perigos espirituais que ela representava. Como o livro de Romanos, capítulo 12, versículo 21, nos instruiu dizendo assim: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. E foi com essa mensagem em mente que os cristãos se uniram em protesto. Marchas de oração foram organizadas e milhares de pessoas se reuniram em frente ao local onde a estátua havia sido erguida, clamando pelo poder de Deus para quebrar as forças do mal. Os cristãos entenderam que essa estátua não era apenas um símbolo, mas uma porta de entrada para influências demoníacas na cidade. Como descrito em Deuteronômio capítulo 7, versículo 25 assim: as imagens de escultura dos seus deuses queimarás a fogo. A prata e o ouro que estão sobre elas não cobiçarás, nem os tomarás para ti, para que não te enlaces neles, pois a abominação é ao Senhor teu Deus. Isso significa que a estátua de Baphomet representava uma ofensa direta ao Deus Altíssimo e, portanto, deveria ser destruída. A presença da estátua de Baphomet em Detroit não só causou alvoroço entre os cristãos, mas também trouxe consigo uma série de eventos perturbadores. Relatos de atividades paranormais começaram a surgir na cidade. Pessoas começaram a sentir presenças malignas, a ter pesadelos e a experimentar uma atmosfera de opressão espiritual. Essa estátua servia como um ponto de contato, uma âncora espiritual que conectava o reino das trevas à realidade física de Detroit. A Bíblia nos adverte sobre os perigos de permitir que objetos idólatras permaneçam no nosso meio. Em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 20, Paulo nos alerta assim: antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Hoje já virou algo que tá na mão até de alguns satanistas. Talvez. Sim, tá, dependendo tá. do caso. Exatamente. Tem pastor que é maçom, né, ligado com maçonaria. Mas a maçonaria tem alguma coisa a ver com o satanismo? Não, mas a maçonaria, ela não tem nada a ver com o cristianismo. Ela não precisa ter a ver com o satanismo, ela não tem a ver com o cristianismo. Por quê? Primeiro que as reuniões são a portas fechadas, é no escuro, é secreto. Tudo que é secreto, tudo no escuro é estranho. As coisas de Deus são feitas na luz. A estátua de Baphomet era uma manifestação física de uma realidade espiritual sombria, e a sua presença estava impactando a cidade de maneiras invisíveis, mas profundamente reais. Os cristãos sabiam que não podiam permitir que essa influência maligna continuasse a crescer. O clamor dos cristãos não foi em vão. A pressão sobre as autoridades cresceu e a controvérsia em torno da estátua de Baphomet atingiu níveis nacionais. Eventualmente, a estátua foi removida do espaço público, mas a batalha espiritual continuava. Embora a estátua tenha sido retirada, o impacto espiritual que ela causou ainda era sentido. Para muitos, esse evento foi um aviso, um sinal de que o anticristo está cada vez mais próximo, como profetizado nas Escrituras. Segundo Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3 a 4, somos avisados sobre a vinda do homem da iniquidade, que se exaltará acima de tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, até se assentar no templo de Deus, querendo parecer como Deus. Os cristãos em Detroit continuaram em oração, buscando a proteção de Deus contra futuras investidas das trevas. Eles entenderam que essa batalha não era contra carne e sangue, mas contra poderes e principados espirituais, e que a vitória só poderia ser alcançada através da fé e da intercessão. Eles cultuam uma figura zoomórfica, o Baphomet. Sabe, aquele bode, sim, né? Sim. Braços humanos, seios de mulher. Então uma figura zoomórfica, quer dizer, Deus faz o homem a sua imagem e semelhança, aí o demônio deforma aquela imagem, cria um ser zoomórfico e é adorado dentro do conceito da maçonaria. Então não tem nada a ver com o cristianismo, né? E tem um monte de pastor maçom, tá cheio. No Brasil mesmo, político, o nosso maçom. Vice-presidente, Mourão. Mourão, o Temer. Sim. Temer é maçom. Os presidentes do Brasil, os primeiros todos eram. Sim. É porque é uma rede também como eu posso explicar?
É uma sociedade de alto padrão, né? Maçom Alto padrão. também. É só Eles gente... também te escolhem. Você não chega lá e É, bate e na tipo- porta, aí deixa eu entrar. Tem que Você é ser dois, escolhido. né? Pra convidar, não é só um. E se você faz parte, você- eles não deixam você ser um pouca bosta, né? Não, você vai ser um cara top. Sim, sim. Financeiramente, Eles te de alavancam. tudo. Eles te ajudam a ficar rico, Você não vê maçom pobre. entendeu? Não tem. Em conclusão, esta notícia nos serve de alerta sobre os perigos de permitir que símbolos demoníacos sejam exaltados nas nossas comunidades. A estátua de Baphomet em Detroit foi mais do que uma provocação. Foi uma tentativa de abrir portas para o mal em uma cidade que já enfrentava muitos desafios. Cristãos em todo o mundo devem permanecer vigilantes, reconhecendo que a batalha espiritual é real e constante. Devemos nos lembrar das palavras de Jesus em João capítulo 10, versículo 10, que diz assim: "O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância." Enquanto o inimigo busca destruir, Deus nos chama a viver e a lutar pela verdade. O exemplo dos cristãos de Detroit, que enfrentaram o mal de frente e confiaram em Deus para vencer, é um lembrete poderoso de que, mesmo em tempos de grande escuridão, a luz de Cristo sempre prevalecerá. Devemos buscar a Deus enquanto ainda há tempo, pois os dias são maus e o tempo é curto. Como está escrito em Efésios capítulo 5, versículo 16, assim: "Remindo o tempo, porquanto os dias são maus." Nos últimos tempos, temos visto sinais preocupantes de que forças sombrias estão ganhando cada vez mais espaço na nossa sociedade. Um dos exemplos mais alarmantes é a recente instalação de uma estátua de Lúcifer em Gravataí, no Rio Grande do Sul. Este evento não pode ser ignorado ou tratado como algo trivial. Estamos diante de uma manifestação clara de um problema espiritual profundo que ameaça não só a cidade, mas toda a nação brasileira. Lúcifer, conhecido na Bíblia como o anjo caído que se rebelou contra Deus, representa a encarnação do mal. A sua estátua, erguida em plena terra brasileira, não é apenas um símbolo, mas uma afronta direta a Deus e aos valores cristãos que moldaram a nossa cultura. Em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14, o apóstolo Paulo nos adverte assim: "E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz." Essa estátua pode parecer inofensiva para alguns, mas não se enganem. Ela é um sinal de que as trevas estão tentando se infiltrar nos nossos corações e mentes. O mais preocupante é que esse tipo de ato pode abrir portas espirituais para influências malignas na nossa sociedade. Como vimos na história de Detroit, onde uma estátua semelhante de Baphomet foi erguida, a presença desses símbolos pode trazer consigo uma série de consequências espirituais e morais. A cidade de Gravataí, assim como Detroit, corre o risco de se tornar um ponto focal para atividades malignas se não houver uma reação imediata e forte por parte dos cristãos. Você acredita que estamos vivendo os últimos dias, como profetizado na Bíblia? Será que esta estátua é mais um sinal de que o anticristo está se aproximando, como descrito em 1 João capítulo 2, versículo 18? Essas são questões que todos nós devemos refletir seriamente. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, este é o momento de se juntar a nós nesta batalha espiritual. Inscreva-se agora e ative as notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos. Queremos ouvir a sua opinião. O que você pensa sobre a instalação desta estátua de Lúcifer em Gravataí? Deixe seu comentário abaixo e compartilhe este vídeo com amigos e familiares. Precisamos estar unidos e informados para enfrentar os desafios espirituais que estão por vir. Vamos juntos, com fé e coragem, lutar contra as forças das trevas e manter o Brasil sob a luz e proteção de Deus. Eu fico por aqui e até no próximo vídeo.